Assim, ó, eu fiz uma live agora, coisa de 20 dias atrás, se eu não me engano, com a Ariane Marques. Ela é uma sexóloga cristã, ela fala muito nos eventos do pastor Josué Gonçalves, né? E aí as pessoas falam, como pode sexóloga cristã? Você entende? Porque assim, cara, quando a gente fala a palavra sexo, na hora as pessoas elas já dão um passo para trás, né? Sexo, por quê? Porque o diabo prostituiu o sexo. E o sexo é santo. Quer ver? O sexo ele está tão prostituído que tem um hino que é o hino que é a abertura, geralmente na Assembleia de Deus, né? Nós abrimos esse culto. Você conhece esse louvor, não conhece? Uhum. Esse louvor não pode mais ser cantado na igreja. Imagina, nós abrimos esse culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, gozaremos na tua face. Acabou o culto, irmão. Acabou. Por causa da forma que prostituíram o assunto? Gozaremos em sua face. Acabou. O diabo conseguiu profanar o que é santo. Porque quando Deus inventou o sexo, ele inventou antes do pecado. Então, sexo não é pecado. Sexo é santo. Então, quando eu vou falar de sexo, eu falo, gente, eu vou falar aqui de sexo como se eu estivesse falando de oração, como se eu estivesse falando de jejum, como se eu estivesse falando sobre salvação, como se eu estivesse falando sobre santidade. Entende? Então, sexo é santo. E as pessoas, elas acham que não, porque o diabo conseguiu profanar com a indústria da pornografia. Você entende? Como que um casal pode santificar o seu relacionamento, o seu sexo em si e toda a sua família? Como que você acha que pode haver uma santificação? Primeiro o entendimento, você explicando, mas como um casal pode santificar o sexo sem ser um sexo pornográfico? Porque realmente ninguém que entra na igreja santifica a sua intimidade, a não ser que tenha alguém nessa área que trabalhe sobre isso. Como você acha que o casal pode santificar o sexo, por exemplo? Olha, eu acho assim, ó, quando o casal ele vai ter relação sexual, ele tem que saber dividir o que é amor e o que é influência pornográfica. Você entende? Então, por exemplo, o cara que vai ter relação sexual com a sua esposa, ele quer ejacular no rosto da sua esposa. Ele está fazendo isso por amor ou por uma influência pornográfica? Sabe? O homem que quer puxar o cabelo da mulher e quer dar um tapa na cara dela, ele quer fazer isso por amor, porque vai dar prazer para a mulher, ou por uma influência pornográfica, entende? Então, eu acho que a santidade, o sexo já é santo, ponto final. Agora, existem influências por conta do pecado, né? E aí ele tem que saber dividir isso ali dentro. Então, assim, por toda essa influência pornográfica na mente do homem e da mulher, eles entram dentro do quarto deles pensando, o que pode, o que não pode, o que é pecado, o que não é pecado. Você tem que só parar para analisar isso. É uma influência pornográfica? É porque eu assisti alguma coisa? É porque eu estou sendo influenciado por alguma coisa? Ou é porque isso vai dar prazer para a gente? Porque sexo é para dar prazer. Os antigos, não sei se você lembra disso, que os antigos contam que eles faziam um furo no lençol porque o homem não podia ver a nudez da mulher. Eu ouvi Cara, falar o que é o sexo? Olha como que o sexo é um troço tão incrível, cara, e é santo. Porque, cara, o dinheiro dá prazer? Sim. Mas dinheiro dá mais prazer do que o ápice da relação sexual? Existe alguma coisa que dá mais prazer na Terra do que você chegar ao ápice do orgasmo? Não tem prazer maior. Então, eu nunca li isso, nunca ouvi ninguém dizer isso, estou falando que eu penso. Cara, para mim, Deus, quando ele criou o prazer sexual, para mim, é algo que ele deixou na Terra para sinalizar profeticamente do gozo eterno que a gente vai viver na eternidade, no céu. Você entende isso? Então, é só para a gente sentir uma poeirinha do que vai ser o prazer no céu. Porque Jesus não vai se casar com a sua igreja? A igreja não é a noiva de Cristo, ele não vai se casar com ela? Sim, sim. Quando Jesus fala assim, os caras falam assim, em teu nome no profetizamos, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. A palavra conhecer ali é a mesma palavra utilizada para conhecer sexualmente. Abraão conheceu Sara e gerou Isaac. Esse conhecer é coabitar sexualmente. Quando Jesus está dizendo eu não vos conheço, é a mesma palavra. Ele está dizendo assim, eu não coabitei com você, eu não tive o ápice da intimidade contigo. Agora, quando a gente pensa, calma aí, Jesus vai ter relação sexual com sua igreja?
Você fala, não, como assim? Jesus ele vai se casar com a sua igreja para quê, irmão? Depois que você casa, você faz o quê? Não estou dizendo que Jesus vai ter relação sexual com sua igreja, mas que ele vai ver o ápice da intimidade com ela. E o ápice da intimidade no casamento é para revelar o ápice que a gente vai ter com ele na eternidade, entende? Então, assim, se a pessoa está influenciada pela pornografia, ela me chama de herege, ela me chama de retardado mental. Só que a gente precisa lembrar que o sexo foi criado antes do pecado, entende? Então, o casamento de Cristo com a igreja, ele não resolveu depois que pecou, não. Antes da fundação do mundo, o cordeiro já estava preparado. Você entende isso? Então é complicado. Você falar sobre sexo hoje na igreja... Ainda é um tabu, né? Ainda é.